Bom dia, gente. A nossa aula de hoje é uma aula explicativa da atividade avaliativa de vocês, atividade que vai valer 5 pontos da média bimestral. Vocês têm até o dia 24 para me entregar, tá bom? Quem quiser entregar antes pode, eu já vou corrigir. E todos que estão me entregando antes, eu já recebi atividades, eu já estou lançando as notas. Então, eu já estou recebendo, já estou lançando a nota de todos que estão me entregando, tá bom? Qualquer dúvida sobre a entrega, sobre o formato, sobre se é obrigatório imprimir, se não é obrigatório imprimir, vocês podem me perguntar depois no privado, tá bom? O ideal é que se imprima e que se faça tudo na folha, Agora, se não tiver como imprimir, a gente conversa e eu dou uma outra opção para vocês, tá bom? Então, qualquer problema na visualização do arquivo, Cauã não esquece de me chamar, tá? Então, exercício número 1. Localize os pontos indicados a seguir na reta numérica. Então, aqui na atividade avaliativa, eu coloquei para vocês esses pontos. Então, ponto A, B, C, D e F. Vocês vão colocar aqui a letra. E aí, a abscissa, né? Então, quais são os pontos que vocês vão ter que localizar na reta numérica? O menos 0,3 décimos, menos 3 quintos, 1,9 décimos, 0,8 décimos, 6 quartos e 12 décimos. A reta, eu já deixei ela desenhada a linha para vocês. Então, já vai ter essa linha aqui na folha de prova. Mais a escala, né? Então, fazer a marcação, colocar o zero no início, 1, 2, 3, 4, 5, e para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quem vai fazer essa parte de marcar os centímetros, né, na reta numérica são vocês. Então, vocês vão ter que fazer a marcação do eixo zero, dos centímetros positivos, dos centímetros negativos, né, dos pontos positivos, dos pontos negativos, e depois que vocês fizerem esta localização, aí sim vocês vão procurar cada um desses pontos na reta numérica. Lembrando, para ficar mais fácil, né, para vocês localizarem esses pontos na reta numérica, os que estão escritos em forma de fração, vocês devem escrever todos esses números que estão escritos em forma de fração na forma decimal. Aí, vocês escrevendo esses números, 3 quintos, 6 quartos e 12 décimos na forma de número decimal, vocês vão conseguir localizar com mais facilidade aqui na reta numérica. Eu deixei aqui embaixo para vocês, dessa vez, um espaço para o cálculo. Então, que cálculo que vocês vão ter que fazer aqui? O cálculo das frações, as divisões. Então, aqui eu quero que vocês coloquem o resultado do cálculo de 3 dividido por 5, 6 dividido por 4 e 12 dividido por 10. Então, são esses cálculos que eu quero que vocês deixem aqui demonstrados para mim. Eu preciso ver que vocês estão dividindo corretamente. Alguém tem dúvida e gostaria de perguntar sobre o exercício número 1? Não. Rapidinho, professora. Tranquilo? Pode fazer a conta direta? Oi? Você não pode fazer a conta direta? Pode fazer a conta direta? Não. Eu quero que você abra minha conta aqui para mim. Tá? Todas essas divisões. Não é para fazer no celular. É para armar o cálculo e fazer. Por isso eu quero que coloque aqui. Para não haver risco de vocês caírem na tentação de realizar essa divisão no celular, tá bom? Ou em qualquer outra calculadora, tá certo? Alguém gostaria de perguntar? Gente, se não tiver o cálculo aqui, a questão estará considerada como errada, tá bom? Parcialmente errada, na verdade, não completamente, mas eu vou tirar ponto. 2. Para diminuir a incidência de cáries dentárias, é recomendado que nas estações de tratamento de água sejam adicionados 700 gramas de flúor para cada 1 milhão de litros de água. Qual é a fração decimal e o número decimal que representam essa relação entre a quantidade de flúor e litros de água em gramas por litro? Então, aqui, ó, esse valor ele já é dado em grama. Então, aqui eu tô querendo grama por litro. Então, são as gramas, a quantidade de gramas dividido pela, que já é dado em litro, pela quantidade de litro. Então, quantas gramas de flúor a gente coloca em 1 milhão de litros d'água, tá? Eu vou fazer aqui para vocês a demonstração do que é que vocês devem fazer neste exercício número 2, tá? Não vou resolver, vou dar só o caminho inicial para vocês.
Então, pessoal, aqui vocês vão ter, no exercício número 2, 700 gramas de flúor para colocar em 1 milhão de litros d'água. Então, essa será a fração, né, que vai representar a quantidade de flúor em relação à quantidade de litros de água. Então, gramas de flúor por litros de água. Agora, pessoal, por que esse exercício aqui ainda não está pronto? Vocês vão precisar reduzir, escrever o que dá para simplificar, o que dá para simplificar, e também vão precisar realizar a divisão. Então, vocês vão ter que escrever essa fração na forma irredutível, e depois que ela estiver escrita na forma irredutível, vocês vão precisar realizar a divisão. Então, vai ter que ter fração escrita na forma irredutível e a divisão deste número. É assim que vocês devem fazer este exercício. Gente, para eu não passar a resposta para vocês da atividade, eu vou fazer um exemplo aqui que não é o exemplo da prova. Vamos fingir que era necessário 900 gramas de flúor ao invés de 700. Então, como é que vocês deveriam fazer? Então, ficaria 900 gramas em 1 milhão de litros. E aí, para escrever essa fração na forma irredutível, eu faço aqui em cima dividido por 100 e aqui embaixo dividido por 100. Ou ainda, quem não quiser utilizar o método de dividir desta forma, pode cancelar o algarismo. Então, 1 zero aqui embaixo, eu cancelo com 1 zero aqui em cima. 1 zero aqui embaixo, eu cancelo com 0 aqui em cima. Então, a fração decimal deste valor escrita na forma simplificada é igual a 9 sobre 10.000, tá? Então, essa é a fração. E aí, depois que vocês encontrarem a fração, não se esqueçam que esse 900 eu coloquei aqui para vocês somente como exemplo, não é o dado da questão. O dado da questão é 700, tá? E aí, depois vocês vão pegar esse número aqui, que é o 9, e dividir por este número aqui, que é o número 10.000. Então, vocês vão realizar essa divisão. Quem souber dividir direto, divide, né? Porque aqui eu tenho 9, e aqui, como eu estou dividindo pelo número 10.000, eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4 casinhas depois da vírgula. Então, o resultado dessa divisão, o método prático do cálculo, é contar a quantidade de casinhas da vírgula. Como eu tenho 4 zeros aqui, eu tenho que ter 4 casinhas depois da vírgula aqui. Então, eu coloco 1, 2, 3. A quarta casinha vai ser o algarismo que está aqui, 9. Então, esse daqui é um número escrito na forma decimal, tá? Lembrando que a resposta aqui é grama por litro, tá bom? E aí, quem não souber, vai ter que armar a divisão e fazer. Como o 9 é menor do que 10.000, acrescenta um zero aqui. E aí, coloca um 0, aqui. Mas 90 ainda é menor do que 10.000, então acrescenta um zero aqui e acrescenta um zero aqui. Mas 10.000 ainda é menor do que 900, acrescenta um zero aqui e acrescenta um zero aqui. Mais 9.000 ainda é menor do que 10.000, então acrescenta um zero aqui e acrescento um zero aqui. Agora sim, eu tenho 90.000 dividido por 10.000, é um número maior, agora já dá para dividir. Qual é o número que eu multiplico por 10.000 e o resultado é igual a 90.000? Será o número 9. Então, 9 vezes 10.000 é igual a 90.000. 90.000 menos 90.000 é igual a 0. Então, repare que deu a mesma resposta que aqui em cima. E tem que ser igual, tá bom? A unidade de medida, gramas por litro. Tá bom? Não é o algarismo 9 que vocês vão utilizar na questão número 2. Repetindo, se vocês fizerem esse cálculo, exatamente esse cálculo na questão 2, vai estar errado, porque não é 9, são 7, tá? Aqui não é 900 gramas, aqui são 700 gramas. Então, se atentem a isso no exercício número 2. Em relação ao exercício... Mas, professora... Pode falar. Mas pode fazer a mesma conta, né? Sim, é a mesma conta. É a mesma conta. Só que ao invés de utilizar o 9, vocês vão utilizar o 7. Né? Então, aqui ao invés de ser 900, vai ser 700. Eu fiz esse cálculo com o 900 para não passar a resposta do exercício para vocês. Então, eu fiz um exemplo bastante parecido, mas com outro algarismo, só para vocês conseguirem entender como é que vocês vão ter que fazer.
tá bom? Eu quero saber se alguém tem dúvida no exercício número 2 e gostaria de perguntar. No exercício 2 tem que fazer essas duas contas, dividir e também fazer a conta na fração? Não, você vai escolher uma delas. Ou você faz dessa forma e chega aqui, ou você faz desta forma. O que tem que ter no exercício de vocês? No exercício de vocês tem que ter o escrito da forma decimal, fração decimal, isso tem que ter. E tem que ter também este resultado aqui. Esses dois valores são obrigatórios. Essa daqui só dá para chegar desse jeito. Este número aqui, ou vocês vão fazer a divisão mental, o cálculo mental que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, ou faz o cálculo mental, ou arma a divisão e faz assim. Então, são esses dois caminhos que vocês vão ter para responder o exercício número 2, tá certo? Entenderam? Entendi. Sim? Então, tá bom. Entendi. Tá, então agora eu vou explicar para vocês o exercício número 3, tá bom? Então vamos agora para o exercício número 3. O exercício número 3 fala assim, ó, cálculo, tudo aqui, tudo que vocês fizerem lá, vocês vão colocar aqui. Se vocês fizerem o cálculo mental da divisão, coloca aqui também. Eu coloquei espaço para o cálculo porque eu quero analisar o cálculo de vocês, tá bom? Agora exercício 3. Observe cada figura e apresente a fração decimal correspondente. Bom, isso é muito fácil, né? Então, qual é o número que eu tenho aqui representado? Eu tenho um inteiro, que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Das 5 partes que o inteiro foi dividido, foi colorida 2. Então, a fração correspondente a esse valor aqui é 2/5. Será 2/5, certo? E aqui é um quadrado dividido em 100 partes e foi colorida 1. Então, aqui eu tenho 1/100. Nesse caso aqui, que é 1/100, o 100 já é uma fração decimal, lembra? O que tem que ser para ser uma fração decimal? O denominador tem que ter 10, 1000, 100, 10.000, 1 milhão. Então, aqui, quando vocês fizerem a representação desse desenho, já vai estar com a fração na forma, escrita na forma decimal. Então, 1/100 já será a resposta desse desenho. Este desenho aqui, a fração que vocês vão encontrar será 2/5. Então, a fração 2/5, o 5 que está no denominador, com o 5 no denominador, nós não podemos considerar essa fração como uma fração decimal, certo? Então, ó, no exercício número 3, o segundo desenho, que é o desenho da plaquinha que foi dividido em 100 partes e colorida 1, essa já vai sair na forma decimal facinho. No segundo desenho, a fração correspondente é 2/5. Então, para vocês chegarem no resultado, certo? Para vocês chegarem no resultado, vocês vão ter que pensar qual é o número que vocês vão multiplicar por 5, que o resultado vai ser igual a 10, ou igual a 100, ou igual a 1000. Que número será esse? E não se esqueçam, se vocês multiplicarem no denominador, vocês são obrigados a multiplicar o numerador também. Então, o mesmo número que vocês multiplicarem aqui, vocês vão multiplicar aqui. Fica muito fácil, porque qual é o número que vocês multiplicam por 5 e o resultado é igual a 10? Então, é por esse número que vocês vão ter que multiplicar, tanto o denominador quanto o numerador, e aí vocês vão colocar essa fração aqui, tá certo? Na resposta do cálculo. No caso, vocês vão colocar a resposta de vocês aqui na parte de cima da figura. Escreve aqui em cima. Então, coloca 2/5, multiplica por esse número, né? Vocês vão ter que pensar. E aí, vocês vão colocar a resposta aqui. E aqui é só colocar a fração 1/100. Pergunta sobre o exercício número 3. Nenhuma. Ficou fácil, né? Exercício número 4. Oi, pode falar. Ainda não entendi a 3 direito. Quem falou que não entendeu? Só pra tia saber. Lohana. Lohana, qual é o número que você multiplica por 5 para o resultado ser 10? Não fala. 2, né? Ah, tá. Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse número. E aqui você já vai ter a resposta do exercício, a fração escrita na forma decimal.
Fração decimal são as frações que tem na parte de baixo. Então, no denominador vai ser igual a 10, igual a 100, igual a 1000. Qualquer uma das frações que tem o denominador desta forma é considerada fração decimal, tá bom? Ah, e a outra também já tá em fração decimal já, né? Já tá, Aquela grandona. porque o inteiro já por foi isso que você dividido em fez 100, isso. entendeu? E aqui você só vai marcar a quantidade de quadrados que foram coloridas, tá bom? Esse exercício número 3 é um presente pra vocês, na verdade. É muito fácil. Então, exercício número 4 agora, tá? Então, 4. Em um dos pratos de uma balança é colocado um queijo. Ah, eu escrevi 2 vezes um queijo. É colocado um queijo, São tá? 2 queijos. E no outro, mas vamos pelo desenho, tá? E no outro, 3/4 do mesmo queijo mais 1 quilo. Para que as massas fiquem iguais, equilibrando os pratos, calcule a massa do queijo inteiro. Então, pessoal, olha, pensem bem. Em uma balança, quando eu falo que aqui nessa balança tem 3/4, significa que eu tirei 1/4, né? O inteiro, que é essa daqui, então, como se eu tivesse dividido em 4 partes, aqui ficava as 4 partes, eu fiquei com o inteiro. Aqui eu dividi o queijo em 4 partes e tirei uma. No lugar da parte que eu tirei, no lugar da parte que foi retirada, foi colocado 1 quilo. Isso significa o quê? Que a parte retirada desse queijo pesa quanto? 1 quilo. Porque a balança ficou em equilíbrio. Significa que a parte que foi retirada desse queijo aqui é exatamente 1 quilo, para deixar a balança em equilíbrio. Vocês entenderam isso? Que a parte retirada vale Sim. 1 quilo? Sim. Certo. Sim. A parte retirada vale 1 quilo. Quanto que foi retirado do queijo? Se 1 ficou 3/4, foi retirado quantos quartos? 1/4. 1/4. Ou seja, 1/4 do queijo vale 1 quilo. 4/4 do queijo vai valer quantos quilos? Então, é só fazer 1, mais 1, mais 1, mais 1. 4 vezes. Tá bom? Entenderam? Sim. Sim. Alguém gostaria de perguntar sobre o exercício número 4? Como assim, professora? Oi? Eu não entendi. Vai ficar 3/4, aí retirou 1 quilo, né? Porque esse 1 quilo ainda continua lá, daí a fração vai continuar a mesma? A fração não. A fração. Então, a pergunta não é tipo qual é a fração. A pergunta é quanto pesa tudo isso aqui? Juntando tudo isso aqui, quanto pesa? Quanto pesa esse queijo aqui? Então, eu sei que 1/4 pesa 1 quilo. 2/4 vai pesar 1 quilo mais 1 quilo. 3/4 vão pesar 1 quilo mais 1 quilo mais 1 quilo. E 4/4 vai pesar 1 quilo mais 1 quilo mais 1 quilo mais 1 quilo. Então, vai pesar... Entendeu? Sim. Sim. Podem perguntar, se alguém quiser perguntar. Certo. Então, pessoal, o queijo inteiro vai equivaler a 4 vezes 1 quilo. Façam aí a resposta de vocês, tá bom? Exercício número 5. Efetuando os cálculos necessários, determine a medida dos ângulos X e Z. Então, aqui é o ângulo Z. Lembra? Uma linha reta tem 180 graus. Então, vocês, para descobrir quanto vale Z, vocês precisam calcular quanto 34 falta para chegar no 180 graus. Então, para resolver a alternativa A, vocês vão fazer 180 graus menos 34. Muito fácil, né? Esses são os ângulos suplementares, tá bom? Então, lembrando, quando nós pegamos uma linha reta, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180. Como eu sei que aqui vale 34, Z vai valer a diferença de 180 menos 34, e esse vai ser o valor do ângulo Z. Sobre a alternativa A, alguém gostaria de perguntar? Não.
Alternativa B. Alternativa B, eu tenho um ângulo complementar, então um ângulo de 90 graus. A soma desse mais esse tem que ser igual a 90, certo? A soma desses dois ângulos tem que ser igual a 90 graus. Então, para saber quanto vale x, vocês vão ver a diferença. Então, quanto que falta o 62 para chegar no 90? Ou 90 menos 62, quanto é? E aí vocês conseguem responder o exercício número B, que são ângulos complementares. Pergunta sobre a alternativa B. Nenhuma. Tá, vamos para a próxima alternativa C. Na alternativa C, linha reta. Então, toda essa linha vai medir 180 graus. Repare que aqui eu tenho uma outra linha que forma um ângulo de 90 graus. Então, por que vocês precisam saber? Ah, nem precisa, porque esse ângulo aqui é abertura total. Enfim. Então, aqui, para saber quanto vale x, vocês vão somar 32,5 graus mais 137,5 graus. Vai somar esses dois valores. Com esse resultado, vocês vão ver quanto falta para chegar no 180. Então, vocês vão fazer esse mais esse. O que falta para chegar no 180 será o valor de x. Então, será esse valor aqui, tá certo? Perguntas? Professora, só você repetir, por favor, eu fiquei meio perdida. Repito. Esse ângulo vale 32,5 graus. Esse ângulo vale 137,5 graus. Então, eu vou somar esses dois ângulos aqui. E esse pedacinho aqui que eu não somar é a quantidade de graus que falta para chegar no 180. Então, para responder esse exercício, você vai precisar fazer 180 menos o resultado da soma desses dois números aqui, ó. Tá certo? Entendeu agora? Sim. Primeiro você faz mais com mais, daí o resultado de mais você faz com menos. Isso, 180, tá? Então, certo. Exercício 6. Determine o que se pede em cada item. Então, o complemento do ângulo de 79 graus. Então, quando eu falo complemento, eu estou falando de um ângulo que possui 90 graus. Então, vocês vão fazer 90 menos 79, 90 menos 79, e já vai ser a resposta da alternativa A. Porque o complemento é quanto falta para chegar nos 90 graus. Então, quanto falta 79 para chegar no 90? Quanto falta? Essa é a resposta da alternativa A. Na alternativa B, quer saber o suplemento de 62 graus. Suplemento é quanto falta para chegar no 180 graus. Então, vocês vão ver 62 para chegar no 180. Falta quanto? Falta quanto para o 62 chegar no 180? Essa é a resposta do exercício. Para chegar nesse valor através de cálculo, vocês precisam fazer 180 menos 62 na alternativa B. Perguntas na alternativa B. Ah, professora, é 90 menos o quê? 90 é quando é complemento. Ah, tá. Toda vez que for suplemento é 180. Então, você tem que prestar atenção nisso. Na alternativa A é complemento. Então, você vai fazer 90 menos 79. Porque é complemento. Quando for suplemento, você vai fazer 180. Suplemento é quanto falta para a linha. Gente, essa matéria é muito simples, vocês têm que se lembrar dela, tá bom? Eu vou fazer aqui um desenho para vocês relembrarem. Porque isso não é para vocês estarem tendo nenhuma dificuldade, é para vocês estarem fazendo brincando essa atividade. Então, aqui, ó, o complemento é quanto falta para chegar no 90 graus. Então, supondo que aqui é x e aqui é 60. 60 para chegar no 90, falta quanto? 30. Então, o x aqui vale 30 graus, porque 60 para chegar no 90 falta 30. 90 é o ângulo reto. Suplemento agora. Suplemento é a linha, 180 graus. Então, se eu der um valor aqui, por exemplo, 60 também, esse valor aqui, a linha reta, ela tem 180 graus. Sempre. 180 graus, suplemento. Então, esse aqui é o ângulo suplementar. 60 para chegar no 180, falta quanto? Então, esse é o valor de x, vai ser igual a 120 graus, tá? Então, suplemento
180. Complemento 90 graus. Anotem aí para vocês não ficarem fazendo pergunta boba para mim, por favor. Então, gente, seguindo aqui, na alternativa C, então quanto falta? C, ó, aqui tá querendo saber o complemento do suplemento do ângulo de 135 graus. Então, aqui, ó, o suplemento de 62 é quanto falta para chegar no 180. Na alternativa C, ela é um pouquinho diferente. Então, quer saber o complemento do suplemento de 135 graus. Então, em primeiro lugar, qual que é o suplemento de 135 graus? Então, olha o que vocês vão fazer. 180 menos 135. Esse aqui é o suplemento, né? Quando a gente tira de 180 o valor, a gente calcula o suplemento. Mas quer saber o complemento dele, então vocês vão fazer menos 90. Então, para resolver a alternativa C, vocês precisam fazer 180 menos 135. Depois, pegar o resultado que der aqui e vai fazer 90 menos ele, tá certo? Então, dessa forma, vocês vão responder a alternativa C, tá bom? E na alternativa D fala qual é o complemento do ângulo de 25,5 graus. Então, o complemento desse ângulo será quanto falta para 25,5 chegar no 90. Complemento. Complemento 90, suplemento 180. Então, na alternativa D, vocês vão precisar pegar o 90, certo? Então, vocês vão precisar fazer 90 menos 25,5 graus. Bom, pessoal, o vídeo já está com 26 minutos. Eu vou encerrar essa primeira parte de gravação e começar uma outra para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Então, ficou nessa parte da gravação o exercício número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6, né? Só isso, e 6, tá bom?